Amém? Encontra aí livro de Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Eu quero ler 2 versículos desse capítulo com você, e depois nós vamos começar aqui a discorrer sobre alguma coisa. Quem encontrou, diga amém. Amém. Hebreus 11, eu quero ler o verso 1 e depois nós vamos saltar lá para o verso 6. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Repita isso comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Continuando o verso 6, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Queridos, Hebreus 11 é conhecido como o capítulo da fé. E logo no primeiro versículo que nós lemos, a gente vê aqui o escritor trazendo a definição de fé, que não precisa, talvez, de nenhuma explanação a mais para a gente entender, quando ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e uma convicção de fatos que ainda não vemos. E quando nós olhamos para o contexto de toda a mensagem apresentada, não apenas nestes versículos que lemos, mas em todo o capítulo de Hebreus, nós vemos que o autor apresenta muito mais do que uma definição do que é a fé em si, mas também oferece um ensino do que a fé pode fazer na vida de quem permanecem fiel ao Senhor. E com isso ele deixa claro também que nós precisamos ter fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. O que nós lemos no verso 6. Na verdade, o que nós temos aqui, neste capítulo das Escrituras Sagradas, é uma sequência de testemunhos que vem desde os primórdios da fé. Quando você lê o capítulo 11 todo, você vai perceber isso, como por exemplo, do versículo 4 ao versículo 7, você vai ver o escritor falando sobre os primeiros heróis. Ele cita então Abel, Enoque, Noé, pessoas que desde o início da história de Deus com o homem, resolveram acreditar em Deus e assim experimentaram o favor e a graça do Senhor. Do versículo 8 ao 22, você vai ver o escritor citando agora os patriarcas. Então ele fala de Abraão até José, filho de Jacó, que já estava agora no Egito, né? E todos tiveram um comportamento de fé no Senhor e também experimentaram o seu favor. Do versículo 23 ao 29, você vai ver o escritor apresentar agora um pequeno relato da história de Moisés, que de uma forma ousada resolveu crer no Senhor, e foi feito nada mais, nada menos do que o libertador do povo de Deus, que ficou escravo no Egito por nada mais, nada menos do que 430 anos. E Moisés, com isso, se torna esse libertador e um dos principais vultos de Deus na Bíblia. Amém? Do verso 30, no verso 30 ele fala agora sobre os israelitas em Canaã, e ele mostra ali, queridos, que pela fé, por exemplo, eles fizeram ruir as muralhas de Jericó. Algum dia você parou para pensar ni tamanha ousadia foi esse acontecimento na vida desse povo?
aquelas muralhas, elas eram intransponíveis. Aos olhos do homem era impossível destruir aquilo. Não tinha exército naquela época que seria capaz de destruir aquelas muralhas, mas você vai ver no relato do Velho Testamento, que aquele povo, em obediência, crendo numa palavra do Senhor, depois de 6 dias rodeando a cidade, no 7º, repetindo a ordem, eles começam a gritar, a dar um brado de vitória ao Senhor, e todas aquelas muralhas vieram ao chão. Ele cita também Raabe, a prostituta, é isso mesmo, uma prostituta que por causa da sua fé foi poupada da destruição que viria sobre a cidade, de onde ela vivia. E por fim, o escritor traz um relato sobre vários outros exemplos, né? Isso começa agora a partir do versículo 33, quando ele fala de Gideão, ele fala de Baraque, ele fala de Sansão, ele fala de Jefité, ele fala de Davi, ele cita Samuel e faz menção também a outros profetas. E queridos, quando ele faz isso agora, a partir do verso 33, ele diz assim: os quais, por meio da fé, por meio de quê? Da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram a promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, por que eles obtiveram testemunho? Por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Olha que mensagem poderosa que o escritor de Hebreus traz aqui no capítulo 11 dessa carta. Porém, quando você olha no contexto de Hebreus 11, quando você volta um pouquinho no capítulo 10, você vai ver os santos, é isso mesmo, os cristãos sendo advertidos a não recuar na fé. O que está registrado no capítulo 10, do versículo 19 até o 39. Nós não vamos ler, mas você, quando tiver oportunidade, faça isso, e você vai ver que é uma advertência dura de Deus, para que eles não viessem a recuar na fé. Está falando para os irmãos hebreus. Queridos, algo que não podemos esquecer, eu e você, é que logo depois do nosso encontro com Jesus, onde pela palavra, você vai ver isso também no capítulo 10, né? Pela palavra, pelo novo e vivo caminho, nós tivemos acesso à presença de Deus, e a partir de então nós começamos a nos relacionar com Ele e a tê-lo como Pai. Todos nós, depois
depois deste acontecimento extraordinário, nós vamos perceber também que, apesar de tudo isso, apesar da fé, apesar da nossa entrega ao Senhor, muitas vezes nós nos deparamos com momentos difíceis em nossas jornadas, sim ou não? E que, segundo o relato Hebreus, principalmente do versículo 32 ao 34, no capítulo 10, também aconteceu com os irmãos hebreus, que provavelmente faziam parte da igreja primitiva, aquela igreja que logo após a ascensão de Jesus, se manifestou de forma tão poderosa no mundo, conforme nós vemos o registro no livro de Atos. E, queridos, algo importante a lembrar é que quando se trata de lutas, de situações difíceis, que fazem parte, sim, da normalidade da vida humana, nós sabemos que, ao mesmo tempo que elas podem ser instrumentos nas mãos de Deus para o fortalecimento dos cristãos, ou seja, para o nosso fortalecimento, elas também podem ser, em certos casos, meios pelos quais a pessoa é levada à apostasia. Percebe isso? O que é apostasia? Abandono da fé. Ao mesmo tempo que a gente percebe que quando alguns passam por grande tribulação, momentos muito difíceis, isso aproxima mais essa pessoa em Deus, aumenta a fé. Nós vemos em outros casos que as pessoas, elas caem da fé, elas desistem de crer. E quando há essa apostasia, esse abandono da fé, nós precisamos entender que é algo sério, porque isto causará grandes danos. O abandono da fé tira a pessoa da condição de viver as promessas de Deus. É isso que a apostasia faz. Ainda no contexto de Hebreus 11, nós vemos que, embora os irmãos hebreus tenham passado por tantas coisas difíceis, para não dizer ruins, eles são chamados à perseverança. E isso é o que os condicionaria a fazer a vontade de Deus e alcançarem a promessa. Versículo 36 do capítulo 10 fala sobre isso. Consegue ver alguma semelhança entre esse povo e você? Se você consegue ver, deixa eu te dizer, não é mera coincidência. Eles foram pessoas semelhantes a mim e a você, humanos do mesmo jeito. Ao mesmo tempo que tinham fé, também tinham seus momentos de fragilidades. Ao mesmo tempo que eram gigantes em Deus, quando você olha para a igreja primitiva, você vê um povo que não temia nada. Foram perseguidos, mas eles também tinham seus momentos de fragilidade. Alguém, queridos, como eu e você, alguém que crê, alguém que já teve muitas experiências com o Senhor, mas que mesmo assim, às vezes, se sente um pouco que desanimado e até mesmo pensando em desistir. Ou você nunca pensou em desistir? Eu já. E se eu não lutar, isso acontece com muita frequência na minha vida. Não é verdade? O que Hebreus está nos dizendo aqui, o escritor aos Hebreus, é que com os nossos irmãos judeus acontecia a mesma coisa. E é por isso que Deus traz uma palavra ao coração deles nessa oportunidade. E eu quero dizer, se você faz parte desse grupo de cristãos, assim como eu, Deus tem uma mensagem especial ao seu coração hoje. Amém? E a mensagem é: não desista. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga isso a ela: não desista. Continue firme. Persevere, continue caminhando e olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé, o Cristo de Deus, o seu Senhor, o seu Salvador. É esta a mensagem que o Senhor tem para você.
Quando nós encontramos o versículo 37 ao 39 do capítulo 10 de Hebreus, diz assim: por que nós, antes de ler, por que eles foram desafiados e nós hoje somos a permanecer firmes, perseverantes, constantes no Senhor? Porque, verso 37, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá da fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você pode dizer amém? É por isso que Deus tem essa palavra, porque você foi chamado para fazer parte desse grupo, aquele grupo da fé, que não retrocede, que não abre mão de servir ao Senhor. Amém? Então, com este pano de fundo, a minha intenção nesta oportunidade é falar com você sobre a necessidade que todos nós temos. Qual é a necessidade? Ter fé. E o tema da minha ministração nesta noite é ousar conhecer e confiar mais em Deus. É o que nós precisamos. Amém? E em primeiro lugar, queridos, para falar sobre isso, eu quero te dizer que se nós queremos realmente fazer parte desse grupo que não retrocedem, desse grupo da fé, como o escritor diz aqui, nós precisamos nos dispor a conhecer mais de Deus. Porque o conhecimento é o que gera confiança. Queridos, confiança é algo muito importante, muito importante e interessante, que nós entendemos que só floresce em um ambiente de familiaridade, de intimidade. Quem é casado aqui? Você confia na sua esposa? Você confia no seu esposo? Por quê? Porque é casado, é uma família. Percebe isso? Você não confia, ou pelo menos não deve confiar, naquilo que você não conhece. Isso é um fato, a vida nos ensina isso. Então, se a confiança em Deus é algo que carecemos, a fim de sermos incluídos nesse grupo chamados dos da fé, a fim de sermos conquistadores de todas as promessas de Deus a nosso respeito, a conclusão lógica é de que precisamos, então, conhecer mais a Deus. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou passar a confiar nele. Agora, como fazer isso? Qual é o caminho a tomar para que possamos conhecer mais a Deus? A resposta é: precisamos nos expor ao Senhor, até que Ele nos transforme, conforme o desejo do seu coração. Queridos, eu sou assim, apaixonado por Davi, o exemplo de vida do rei Davi. E quando eu leio o Salmo 139, versículo 23 e 24, olha o que ele diz para o Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, olha que exposição a Deus. Percebe? Assim como Davi, querido, que nos mostra com seu exemplo de busca, de dedicação, de exposição ao Senhor, fazemos isso quando nós nos rendemos a Ele de forma plena, sem reserva. Nós fazemos isso quando realmente nós nos entregamos a Ele, quando nós damos liberdade ao Espírito Santo para vir e mexer no que precisa ser mexido, transformar o que precisa ser transformado dentro de nós, no nosso coração. Entende? Entendendo que a Ele pertence, queridos, a soberania eternamente. Você pode dizer amém? Deus é soberano, mas que, preste atenção nisso, no nosso coração,
ele só é ou será soberano se nós permitirmos. Ele não invade o seu coração para tirar daí de dentro aquilo que está te atrapalhando. Ele não invade a nossa vida para mudar aqui dentro aquilo que está me impedindo de confiar mais nele, de me entregar mais para ele, de ter mais fé, a fim de obter as promessas. Ele não faz isso. Ele nos convida a conhecê-lo. E a partir do momento que nos dispomos a conhecê-lo, a ideia de Deus é que a gente vá abrindo mão de nós mesmos e sempre dizer para Ele: Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Senhor apareça e que eu suma, venha e cumpra em mim a Tua vontade. Eu vejo algo assim nas palavras de Davi. Amém? Algo que parece, queridos, hoje, olhando para a nossa a geração de cristãos, algo que parece meio que escasso, nos nossos dias. Quando muita gente, por exemplo, parece que lê a Bíblia, e tem muita gente que está lendo a Bíblia hoje, mas a impressão que se tem é que estão lendo apenas para sondar na palavra aquilo que lhes interessa, aquilo que eles acham que pode servir para eles, ao invés de, assim como Davi, se expor à Bíblia, se expor à presença manifesta do Espírito Santo, a fim de permitir que Ele sonde os corações e leve as mudanças necessárias. Isso é necessário acontecer, uma exposição, uma entrega de verdade, porque senão você não vai conhecer, e sem conhecer, é impossível você passar a confiar em Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Romanos 10, 17, Paulo registra que, presta atenção, a fé vem pelo ouvir, que é pela pregação, pela palavra, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, quando nos dispomos a buscar o Senhor, nos expondo a Ele, seja no momento de oração, onde você vai rasgar o seu coração para Ele, ou quando você se debruçar com uma Bíblia e ler a palavra, quando você faz isso, preste atenção, de verdade, com profundidade, corpo, alma e espírito, é certo que o Espírito Santo vem e cumpre o seu papel. E sabe qual é o papel do Espírito Santo? João 16, de 7 a 11, Jesus fala sobre isso. O papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando há essa exposição, ele entra em ação e começa a te convencer daquilo que precisa ser deixado, daquilo que precisa ser arrancado da sua vida, para que você se torne alguém de fé, pronto para viver o sobrenatural de Deus. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, se queremos ser ousados em conhecer e crer mais em Deus, nós precisamos dar crédito à sua palavra. Queridos, Romanos 15, 7, diz que tudo, preste atenção nisso, Paulo, registrando a carta aos Romanos, diz: tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, queridos, quando a palavra diz isso, nós precisamos entender que quando o Senhor direciona registros como estes que destacamos, de Hebreus 11, Ele não o fez apenas por fazer, mas Ele o fez a fim de mostrar a mim e a você, que assim como estes homens e mulheres do passado conseguiram romper em suas vidas, crendo, dando crédito à palavra de Deus e a Deus, nós também podemos fazer. Nós também podemos fazer. E eu quero, além de tudo isso que já foi citado, trazer dois exemplos que servem de inspirações para nós. O primeiro está registrado em Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 10, o texto que nós conhecemos como a pesca maravilhosa. Queridos, você vai ver ali na narrativa do texto que Jesus chega no mar de Genezaré. Ele estava sendo seguido por uma grande multidão. E quando ele chega naquela praia, havia 2 barcos. Então, ele chega para Pedro, que era o dono de um,
e pede o barquinho de Pedro emprestado. Ele entra nesse barco, entra um pouco para dentro das águas e começa a falar com a multidão. E Pedro está ali, atento, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Depois de sei lá quanto tempo, ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, terminei o negócio aqui, o povo já está alimentado, agora faz o seguinte, meu irmão, pega o seu barco, anda mais um pouquinho e lance as redes. Irmãos, veja isso. Pedro, você vai ver pela leitura do texto que ele tinha trabalhado a noite toda, e ele era pescador. E naquele momento, quando Jesus chega à praia, naquele dia, ele estava lavando as redes. Não tinha pegado nada, tinha sido um fracasso a pescaria daquela noite. Então, eu entendo que esse momento em que Pedro estava vivendo, ele é semelhante a muitos que eu e você vivemos. Sabe aquele momento que você caminha, que você se doa, que você faz o seu melhor, você junta tudo que você tem e dá o seu melhor, sabe, vai até no seu limite, e quando chega no seu limite, você olha e o resultado não veio, nada aconteceu. Era esse o momento que Pedro estava vivendo. Pensa naquele homem ali, lavando as redes, e pensando naquela noitada, talvez com os músculos do seu corpo doendo tanto, lançar rede, puxar rede, vazia, não tinha peixe, não vinha nada. E agora aparece lá um senhor, primeiro atrapalha o restante do trabalho dele, que talvez ele teve que parar de lavar as redes, pega o barco emprestado, fica não sei lá por quanto tempo falando, e no final diz para ele: Pedro, pega o seu barco, anda mais um pouquinho e lança as redes. Irmãos, olha que desafio é esse. Sabe, queridos, e depois de ouvir tudo que Jesus tinha para dizer para para aquelas pessoas, e inclusive para Pedro, porque se tinha alguém ali que talvez precisava ouvir Jesus naquele dia, ele era um deles. Pedro olha para Jesus e diz como se quisesse expressar assim: Senhor, pera lá, que maluquice é essa? Deixa eu te dizer uma coisa, eu sou pescador. Percebeu que eu estava lavando as redes quando o senhor chegou aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, eu trabalhei a noite toda, eu estou totalmente desgastado dessa noite de trabalho, e não tive resultado, mas, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Amém. Sabe o que Pedro estava querendo dizer para Jesus? Jesus, apesar de todo o meu esforço, apesar de todo o meu trabalho, de todo o desgaste que eu estou sentindo agora, nesse exato momento, eu quero que o Senhor saiba de uma coisa: eu acredito no que o Senhor está falando, e sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Você sabe o que aconteceu? Ele pega o barquinho dele, irmãos, eu fico imaginando isso, entra mar adentro, lança a rede, e tem uma pesca extraordinária. Quando ele começa a puxar as redes, ele tem que gritar para que os companheiros viessem ajudá-lo. Tudo isso porque ele resolveu crer na palavra de Jesus. Percebe como faz diferença isso? Como é, queridos, algo extraordinário. E quando eu vejo um episódio como este, me vem algumas lembranças, e tem uma experiência que tive com o Senhor, que me marcou muito, queridos. No ano de 2000, recém-casado, primeiro ano de casado, com a mulher mais linda da terra, essa aqui que está à presença de vocês, nós morávamos em Brasília, e eu tive uma experiência que me ensinou muito, e que grita a nós até hoje. Nós morávamos de aluguel no imóvel do nosso pastor. Eu me lembro que num belo mês, fazendo as contas, eu percebi que o que entrou não daria para pagar tudo. E de repente, eu sempre fui muito calculista, muito detalhista, eu chego para a Alessandra e digo assim para ela: meu bem, nós estamos aqui com um problema, o dinheiro não dá para quitar, não dá para fechar as contas.
Então, nós precisamos decidir, nós pagamos o aluguel ou entregamos o dízimo. Irmãos, veja isso. E naquele momento de prontidão, ela responde para mim: meu bem, vamos entregar o dízimo. Irmãos, e quando ela disse isso, a única coisa que eu consigo me lembrar é que uma força cresceu aqui dentro de mim. E essa força dizia: vamos entregar o dízimo. E crer que Deus fará. E de repente a cabeça começa a pensar já nessa direção: vamos entregar o dízimo. E crer que Deus fará. E de repente eu pensei: o meu pastor vai ficar feliz, né? Apesar que não vai receber o aluguel, mas ele vai ver um coração de uma ovelhinha que quer ser fiel. Então isso vai fortalecer para que ele não me diga não, né? E aí, queridos, assim aconteceu. Eu cheguei para o meu pastor e falei: pastor, esse mês eu não posso pagar o aluguel para você, porque eu preciso ser fiel com o Senhor. Irmãos, e naquela época eu trabalhava numa empresa na área administrativa, no setor de atendimento ao cliente, uma empresa de venda de consórcios, muitos vendedores. Quem trabalha na área de vendas aí sabe, vai entender melhor o que eu estou dizendo. Na W3 Sul, em Brasília, lugar muito movimentado na época, e a empresa funcionava de frente para a W3, e o layout interno era assim: tinha um círculo de vendedores, que ia de uma a outra extremidade do hall de entrada da loja. Então, todo mundo que entrava aqui, automaticamente era abordado por um vendedor, né? E esse vendedor já caminhava ali com o oferecimento dos produtos que a empresa tinha. Eu trabalhava na área de atendimento. Essa estrutura de atendimento ao cliente ficava atrás desse círculo de vendedores. Os funcionários administrativos, eles podiam vender também, ganhavam uma comissãozinha boa. Só que percebe que a forma que era montado o negócio, era quase impossível um cliente atravessar essa barreira de vendedores e chegar até mim. Mas, irmãos, naquele mês, no mês seguinte, eu experimentei o extraordinário de Deus naquela empresa. Muitos clientes passavam, rompiam essa barreira, e ia lá e pegava a senha para atendimento. E a maioria deles caía na minha mesa. E quando eu me propunha atendê-los: não, eu quero comprar isso. E o que eu fazia? Simplesmente abria o sistema e fechava o contrato. Sabe o que aconteceu naquele mês? O Senhor triplicou a nossa renda. Triplicou a nossa renda. Sabe, queridos, o que eu quero te dizer com isso? É que quando você e eu decidimos acreditar na palavra de Deus, nós experimentamos o extraordinário dele. Eu não acredito que Deus iria me punir se eu não entregasse o dízimo e pagasse o aluguel. Que Ele ia mandar o devorador para comer uma das minhas pernas. Que Ele ia mandar um migrador. Não, eu não acredito nisso. Mas Ele esperava uma atitude de fé minha diante disso e da minha casa. E quando nós assim fizemos, o extraordinário pôde ser experimentado. Amém? Isso é algo que sempre quando nos lembramos, enche o nosso coração de convicção, de que podemos continuar crendo na palavra de Deus. O outro exemplo da Bíblia que eu quero trazer para você está registrado em Marcos capítulo 5, do versículo 24 ao 34. Conta a história da mulher com o fluxo de sangue. Queridos, nós lemos ali que aquela mulher, pelo que a Bíblia diz, pelo que o evangelista Marcos registra, ela era uma mulher de posses, porque a Bíblia diz que durante os 12 anos de hemorragia, ela já tinha despendido, ou seja, gastado tudo quanto tinha, com os melhores e todos os médicos da época, procurando cura, solução para o teu problema. Isso se assemelha em algum momento que você já viveu, ou talvez esteja vivendo, que você percebe que até os seus recursos estão indo, e o problema não se resolve. Depois de 12 anos, você vai ver a Bíblia registrando através de Marcos, que aquela mulher já estava, totalmente desgastada, desistida, com aquele sofrimento que durava tanto tempo, mas de repente,
a Bíblia vai dizer que ela ouviu falar sobre Jesus. E quando você lê o texto, você vai perceber que quando ela ouviu falar sobre Jesus, alguma coisa diferente brotou dentro do coração daquela mulher. E ela olhou para ele e disse assim: uau, eu entendi algo aqui. Tipo assim, se eu tocar pelo menos nas vestes dele, eu vou ser curada. Olha isso, queridos. E aí você sabe o que aconteceu. Mesmo fraca, totalmente debilitada, talvez humanamente falando, eu acredito nisso, ela não teria condições nenhuma de entrar no meio daquela multidão e tentar chegar próximo de Jesus. Mas quando ele estava passando rumo à casa de Jairo, que era outro problema que ele estava indo resolver, da filha de Jairo, que estava doente, quase morrendo, chegou inclusive a morrer, ela toma essa decisão de acreditar que se ela entrasse ali, tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada, e assim fez. E quando ela entrou, tem alguns pregadores que dizem que Jairo não gostou dessa história, porque ela cortou fila, né? Ela cortou fila, Jairo estava ali agoniado também, terrivelmente tribulado com a situação da filha. Jesus está indo, e ele acreditando que a solução estava indo, e a filha ia ser livre da morte. De repente aparece uma mulher, corta a fila, para Jesus por um tempo, e foi isso mesmo que ela fez. Ela acreditou que Jesus podia resolver o problema dela, ela entrou, tocou nas vestes de Jesus, e a Bíblia diz que no mesmo instante, a hemorragia se estancou. Aí você pode dizer um amém mais forte, queridos. Amém. Mas preste atenção, no mesmo instante, depois que ela ouviu falar de Jesus e creu nele, antes a história é muito semelhante à história dela, é muito semelhante a momentos que eu e você vivemos, de sofrimento, de desgaste, de agonia. A gente anda anos e anos cavando, trabalhando, nos doando, e parece que nada acontece. Irmãos, a história daquela mulher retrata estes momentos na minha e na sua vida. Parece que a impressão que nós temos nesses contextos é o mesmo que ela tinha. Sangue indo, para mim tem uma simbologia que a vida daquela mulher estava sendo destruída a cada dia, e nada resolveu o problema dela, até que ela ouviu falar de Jesus, e decidiu acreditar nele. Ela entrou, tocou e foi curada. E aí, queridos, quando Jesus, no meio daquela multidão, eu amo isso, ele sente que foi tocado, e ele para e pergunta: quem me tocou? Alguém vira para ele e diz assim: Senhor, pera lá, o senhor está brincando, né? Olha o tanto de gente, as pessoas estão te empurrando, toca no Senhor o tempo todo, o Senhor agora me pergunta, ou pergunta para nós, quem te tocou? Ele diz assim: alguém me tocou diferente. Sabe qual é essa diferença? Aquela mulher creu, ela tocou Jesus com fé. Entende? Ela não estava ali apenas como uma mera espectadora. Ela não estava ali como alguém que queria apenas arrancar de Jesus algo que ela acreditava que fosse o melhor para ela. Ela creu nele, que ele era a solução. E eu entendo que ela quis Jesus mais do que propriamente dito a solução do seu problema. E quando Jesus diz isso, de repente aquela mulher, Marcos vai dizer que ela, trêmula, se apresenta diante do Senhor e conta toda a sua história. E Jesus agora vira para ela e diz assim: filha, a tua fé, irmãos, olha isso, no verso 34, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Percebe, irmãos, o que acontece quando nós
decidimos crer na palavra de Jesus, crer em Jesus. E também, como a semelhança da pesca maravilhosa, quando eu vejo exemplo como esse, sempre salta aos meus olhos uma experiência que eu tive na minha casa. Na década de 80, queridos, nossa família foi tomada por um grande problema. Minha mãe, uma senhora de 50 e poucos anos, foi diagnosticada com chagas. E diferente da nossa época de hoje, naqueles dias, se tratava de uma doença incurável. Eu me lembro que nós passamos a viver um trauma terrível dentro da nossa casa. Mãe de 8 filhos, alguns rapazes, moças, outros ainda adolescentes e crianças. E eu me lembro bem de ver a minha mãe, após as vindas e voltas dos médicos aqui em Goiânia, chegando em casa aos prantos. Ela chorava muito, porque diante do problema e das palavras que os médicos liberavam, uma certeza ela tinha: eu não vou ver os meus filhos crescer, eu não vou conhecer os meus netos. E era verdade. Quando ela vinha com problemas seríssimos, sentia que o coração inchava, parece que o peito ia explodir. Eu me lembro que muitas vezes o que os médicos diziam era: Dona Genesi, o problema da senhora não tem cura, é chagas. Olha, 6 meses de vida é a estimativa para ti. Pensa alguém ouvir isso, queridos. Pensa uma pessoa de 50 e poucos anos ouvir isso. Nós vamos dar aqui esse medicamento, mas entenda, isso é um paliativo. O seu caso não tem jeito. E diante desse quadro, ela voltava para casa e a questão era desesperadora. Naquela época, de 15 para 16 anos, nós fazíamos parte, eu estou falando agora do ano de 91, nós fazíamos parte de uma pequena congregação e nós estávamos experimentando um grande mover de Deus. Sabe, era uma igreja que estava saindo daquele sistema tradicional que não acreditava muito no Espírito Santo, em oração em línguas, em poder de Deus. E nós estávamos experimentando um derramar de poder e graça que impactou aquela pequena congregação. E num belo dia lá estávamos nós, eu, a minha mãe e a minha irmã, numa pequena vigília, em média 40 pessoas. Queridos, e naquela noite, enquanto o fogo caía, alguns sapateavam, aquela coisa extraordinária, acontecia, eu ouvi uma voz audível no meio daquela bagunça santa toda, e a voz dizia assim para mim: hoje eu estou curando a sua mãe de chagas. Imagina para um menino de 16 anos ouvir um negócio desse, sabe, irmãos? E eu virei um gigante dentro daquela congregação naquela hora, e saí, apesar da igreja pequena, procurando a minha mãe, e quando eu a encontrei, ela estava perto da plataforma. Cheguei, olhei no rosto dela e disse assim: mãe, bem alto, Deus está curando a senhora de chagas hoje. Eu falei tão alto, irmãos, que todos pararam, e quando perceberam o que estava acontecendo, é que o fogo caiu mesmo. Sabe, eu entendi que foi algo tão forte de Deus, que aquilo contagiou toda a congregação. Irmãos, e morreu nisso. Aquela reunião continuou, sabe, e nós saímos dali como que em êxtase com o Senhor, fomos visitados poderosamente. Sabe aqueles cultos que você não quer sair da presença? Foi algo assim aquela vigília. 91, aconteceu muita coisa. Vamos pular agora para 1999. Eu já morava em Brasília. E num belo dia, eu recebo uma ligação da minha mãe, no final de 99. E ela começa a ligação me abençoando e diz assim: filho, eu preciso te contar uma coisa. Alguns dias atrás eu estive no médico e ele me pediu um check-up. E nesses exames, ele pediu alguns do coração, e deixa eu te dizer, ele disse que eu não tenho mais chagas. Irmãos, quase 9 anos depois, aquela família que vivia desesperada,
já não tinha mais aquele problema. 9 anos depois é que ela voltou ao médico e constatou que o extraordinário de Deus havia acontecido. E naquela ligação eu me lembro que a única coisa que me veio no coração para dizer para ela foi assim: mãe, algum dia a senhora teve alguma dúvida disso? Porque ela nunca mais sentiu sintomas, queridos, nem ao médico ela voltou depois daquilo. Percebe? Então são situações que a palavra e que a nossa vida, a minha e a sua, diz que nós podemos dar crédito a Jesus e a sua palavra. Porque quando nós fazemos isso, nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Amém? Eu tenho certeza absoluta que por mais que talvez você esteja hoje fazendo parte desse grupo que quer desistir, que está cabisbaixo, ombros meio que caídos, se você olhar para a sua história, você vai ver quantos milagres, quanto de extraordinário de Deus você já viveu. Sim ou não? E sabe o que o escritor dos Hebreus continua nos registrando, também no contexto de Hebreus 11, agora no 12, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe o que é isso aqui? Ele diz assim, ó, toda nuvem de testemunha, ele está falando de todos os registros de Hebreus 11, de tudo aquilo que não foi registrado na Escritura. Ele está falando de todas as experiências que você teve no auge da sua fé, que quando você para olhar, uma certeza reacende no seu interior: eu posso dar crédito a Jesus e a sua palavra, porque todas as vezes que essas pessoas, esses testemunhos que a Bíblia me traz, e que eu também fiz isso, eu experimentei do sobrenatural de Deus. A mensagem, querido, que eu quero encerrar liberando sobre o seu coração, a sua vida, nesta oportunidade é: ouse conhecer e acreditar mais no Senhor. Ouse, eu vou dizer de novo, porque eu acho que muitos não ouviram. A mensagem que eu quero deixar para você é: ouse conhecer e acreditar e crer mais no Senhor, porque o seu Redentor